Questão 2. No plano cartesiano está representado o ponto A. Determine a distância desse ponto ao eixo das abscissas, ao eixo das ordenadas e à origem, certo? Então veja bem, que termos são esses? Quando a gente estuda o plano cartesiano, a gente chama de eixo das abscissas o eixo x, certo? Que é esse eixo aqui que fica na horizontal. E eixo das ordenadas, o eixo y, né? O eixo que fica na vertical, tá? Então essa reta aqui é o eixo das abscissas, que é o eixo x, e essa reta é o eixo das ordenadas, tá? E a origem do plano cartesiano é basicamente esse ponto de encontro entre o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, ou seja, x e y. Então esse ponto de encontro é o que a gente chama de origem. A gente representa pela letra O, tudo bem? Quais são as coordenadas da origem? 0 e 0, tá? Porque ó, o x dela é 0 e o y é 0 também. Então é o ponto 0, 0. Tudo bem? Então vamos tentar resolver. Ele quer a distância do ponto A. Perceba que esse ponto A ele já tem aqui as suas coordenadas, né? Então, primeira coisa, vamos estabelecer quem são as coordenadas de A. O x de A a gente procura nas abscissas, certo? E o y de A, né, a gente encontra no eixo y. Então, olha só, o x de A vai ser exatamente 4, né? Então, eu vou colocar aqui x é 4, que é o primeiro valor antes da vírgula. Então, está aqui, ó, esse vai ser o x do ponto A. E o y do ponto A, a gente procura aqui nas ordenadas. Olha só, o y aqui também é 4, né? Então, vai ser o ponto 4 e 4. Ok? Bom, para resolver a letra A, você vai observar o seguinte. Ele quer a distância do ponto A até o eixo das abscissas, certo? Então, a distância do ponto A até o eixo das abscissas é essa distância aqui, ó, formada por esse ponto e esse ponto aqui também, certo? Então, você estabelece um ponto aqui, e quais vão ser as coordenadas desse ponto aqui, certo? Que é justamente o ponto que tem a mesma, né, a distância relacionada a é o ponto 4, né, o x é 4 e o y é 0. Ó, ele está em cima do eixo das abscissas, tá? Então, ó, o x aqui é 4 e o y vai ser 0, beleza? Vamos chamar isso aqui de ponto B, tá? Pode ser qualquer valor, então chamar de ponto B. Então, ó, distância de A até B vai ser igual a raiz de. Como o espaço aqui é curto, vou só colocar a fórmula aqui para a gente sempre relembrar, certo? Então, ó, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, tá bem? Então, ó, quem é o x do ponto B? 4, certo? Então, eu vou ter 4 menos o x de A, ou seja, também é 4, né? 4 e 4. Então, 4 menos 4 ao quadrado, mais quem é o y de B? O y do ponto B vai ser o 0, né? Ó, você tem 0 aqui, menos, né, o y de A, que vai ser 4. Distância de A até B vai ser a raiz de 4 menos 4 é 0 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado. Distância de A até B é raiz de 0 ao quadrado é 0, mais menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Vamos lembrar, ó, negativo elevado a expoente par dá sempre positivo. Distância de A até B é a raiz de 16. Distância de A até B é igual a 4, certo? Então, a distância do ponto A até o ponto B é de 4. No caso aqui que eu graduei em centímetros, né, uma aproximação, então, aproximadamente é isso. Aproximadamente não, é o 4 centímetros, né? Ó. Até porque é a mesma altura aqui, ó, do y, tá vendo? Ó, daqui para cá não tem 4? Essa daqui para cá também vai ter 4. Então, em relação ao eixo das abscissas, é de 4 a distância. Em relação ao eixo das ordenadas, o eixo das ordenadas é esse aqui. Então, a distância de A até esse eixo, né? Ó. Você pega esse eixo aqui, ó, e o ponto A, ele quer saber essa distância, ó, daqui para cá.
No visual a gente já percebe que é 4, né? Vamos ver se confirma na fórmula. Ó, distância de A até B é igual a raiz de... Vou chamar isso aqui de ponto C, tá? Ó, é o ponto que fica em cima do eixo Y. Ponto B era o ponto que ficava em cima do eixo X. Então, olha só. Ponto C, que eu vou chamar aqui, tá? Vai ter coordenadas. O X dela é 0, né? Ó, porque ela não está tocando no eixo X aqui, ó. Então é 0. E o Y vai ser 4. Tudo bem? Então, ó, agora você estabelecer como se fosse XC, tá? Não tem problema não. Então, ó, vai fazer. Isso aqui era B, né? Você vai considerar como C, tá? Então, ó, x de B menos x de A, ou seja, o x de C, no caso aqui, né? Ó, 0 menos 4 ao quadrado, mais o y daqui com o y daqui, né? Ó, esse menos esse. Então, ó, 4 menos 4 ao quadrado. Distância de A até B vai ser raiz de 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado. 4 menos 4, 0 ao quadrado. Distância de A até B é a raiz de menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. 0 ao quadrado é 0. Distância de A até B, raiz de 16. E a raiz de 16 novamente é igual a 4. Então também vai dar 4 a resposta. Ok? Bom, ele quer agora a distância de A até a origem, né? Ou seja, esse segmento que eu vou assinalar aqui de uma cor diferente, tá? Então, ó, pega o ponto A e vem até aqui a origem, né? As outras, no visual, dava para eu perceber, ó, daqui para cá tem 4 de distância, né? E daqui para cá tem 4. Mas essa daqui não dá para ter uma exatidão, né? Então, vou usar agora a origem, que é os eixos 0 e 0, as coordenadas 0 e 0, e A vai ser 4 e 4, ok? Então, olha só como vai ficar. Estou trabalhando com os seguintes pontos, tá? Ó, A, 4 e 4, e a origem, que é 0 e 0, certo? Isso aqui é, ó. Então, ó, eu vou ter o seguinte. Distância de A, vou colocar de A até O, tá bem? Para dar uma diferenciada. Então, ó, x menos x, né? Então, ó, 0, né? O x de O menos o x de A, né? Ó, 0 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado. Distância de A até O é igual a raiz de 0 menos 4 ao quadrado. E 0 menos 4, novamente, menos 4 ao quadrado. Distância de A até O vai ser raiz de menos 4 ao quadrado dá 16, mais menos 4 ao quadrado, 16. E aqui, como é 16 duas vezes, né, ó, distância de A até O é igual a raiz de 2 vezes 16. Posso reescrever essa soma como 2 vezes 16. Porque, ó, 16 mais 16, vamos lembrar, né, ó, dá 32. E 32 é a mesma coisa que 2 vezes 16, tá bem? Já pulei a etapa aqui. Então, a distância de A até O vai ser, vamos lá, raiz quadrada de 2, né? Ela não é exata, então fica dentro da raiz, tá? E a raiz quadrada de 16 é 4, então fica fora da raiz. Então a distância de A até O é de 4 raiz de 2.